E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal comentando as notícias mais importantes, relevantes que estão acontecendo nas criptomoedas e no mundo. E antes de começar aí, eu queria, como sempre, te pedir aquele like, isso é muito importante. Faz o YouTube recomendar o nosso conteúdo para outros usuários. Mercado cripto sofrendo, mesmo com os dados da economia americana persistindo. A gente teve a divulgação aí dos pedidos iniciais para o seguro-desemprego nessa quinta-feira, que face aos dados de inflação que já foram divulgados nos dias posteriores, estão trazendo uma melhora no possível cenário de recessão dos Estados Unidos. Além do mais, a gente tem alguns fatos que podem potencializar essa queda, como as retiradas de stablecoin dentro das corretoras, contratos que vão estar vencendo na manhã dessa sexta-feira e que podem fazer com que o preço caia mais. E também, né, a gente vai falar sobre o que a gente comentou no último vídeo, da venda de 10 mil bitcoins do governo americano. Como eu falei, o buraco não é tão embaixo igual as pessoas acreditam. E por último, o Banco do Brasil, a parte de seguros, né, o BB Seguros, agora está permitindo com que as pessoas consigam contribuir, né, para a sua previdência privada através de criptomoedas. Então não esquece de verificar a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, deixar o like naquele vídeo. E vamos começar, dia de queda, né? Bitcoin caindo, puxando a maior parte das criptomoedas, 57.800, queda de 2,1%, Ethereum, queda de 3,78% nos 2.500 dólares. Quem mais está sofrendo é a TON, a criptomoeda do Telegram, e a AVAX, né, das maiores, são as que estão apresentando desempenhos negativos, mas de forma majoritária o mercado cripto passando por momentos corretivos. Nessa última quinta-feira foi divulgado os pedidos iniciais por seguro-desemprego e os pedidos contínuos por seguro-desemprego que vieram abaixo das expectativas, mostrando que o mercado de trabalho dos Estados Unidos não está tão em déficit igual se esperava, ele não está sofrendo tanto, as pessoas elas continuam empregadas, ele ainda continua bastante saudável, o que seria algo que reforça a narrativa de cortes controlados na taxa de juros, que é o chamado soft landing. E isso, junto aos dados de inflação divulgados na terça e na quarta-feira, acabam por confirmar também essa narrativa. Uma vez que o IPP, o índice de preço do produtor, veio levemente abaixo das expectativas, mas ainda assim nada a se preocupar. E o CPI, né, o índice de preço do consumidor, que foi divulgado na quarta-feira, veio dentro das expectativas. O anual, contando com o mês de julho, veio 0,1% abaixo, mas nada demais. Isso fez, né, com que os investidores ficassem otimistas com a possibilidade de corte de apenas 25 pontos base na taxa de juros. A gente começa a ver como que os dados macroeconômicos vêm tendo um extremo impacto aí na questão da carteira dos investidores e, consequentemente, nos ativos globais em geral. E nesse exato momento, eu diria que a possibilidade do soft landing, o corte controlado na taxa de juros para que a gente não tenha o aumento da inflação e nem o mercado de trabalho caindo em uma possível recessão, seria o cenário mais provável e o cenário mais seguro para os mercados em geral, tanto para os mercados de ações ao redor do mundo, especificamente nos Estados Unidos, como também o Bitcoin. E isso fez com que a gente também colocasse no jogo agora a possibilidade de também haver cortes na reunião de novembro, dia 7/11, onde a gente pode ver também o corte de 25 basis points. E olha só que legal, já é a primeira vez onde em 2 semanas, no meio de todo esse medo, possibilidade de recessão, a gente já está vendo aí possivelmente apenas 3 cortes na taxa de juros de 25 pontos base cada, que já é um cenário mais conservador e dentro das próprias projeções do Banco Central americano. A expectativa é que com esses dados, né, a gente já tenha um certo controle, mas ao longo das próximas semanas também serão divulgados aí alguns dados importantes. Toda semana saem os pedidos iniciais para o seguro-desemprego. Na semana que vem a gente vai ter o PMI, que trouxe, né, bastante volatilidade nas últimas semanas, então é importante com que a gente fique de olho. E nas semanas posteriores, já indo aqui para o final de agosto, a gente vai ter a divulgação do PCE e, mais uma vez, né, do payroll referente ao mês de agosto. Então fiquem ligados, tá? Toma muito cuidado, porque nesse exato momento
até os próximos 33 dias, até setembro, meados de setembro, dados da economia norte-americana terão extremo impacto na sua carteira de investimentos. O Bitcoin ele pode cair à medida que as corretoras estão registrando retiradas de $1 bilhão. Ué, Arthur, esses dias você não falou que está tendo muito depósito de stablecoins? Sim, com base nos últimos meses, o depósito de stablecoins nas corretoras vem crescendo, mostrando que a gente pode ter uma possível pressão compradora para impulsionar, né, o mercado no longo prazo. Mas essa retirada aqui aconteceu na terça-feira, uma retirada de curto prazo, sugerindo que, devido a toda essa volatilidade, os investidores eles estão com mais aversão ao risco, eles estão mais conservadores e eles retiraram na última terça-feira, dia 13, mais de $1 bilhão em USDT das corretoras de criptomoedas, que é o maior volume em um único dia desde maio. Vale falar que existem vários motivos, né? Inclusive, a gente comentou no vídeo, não sei se foi de ontem ou de antes de ontem, que o depósito de stablecoins é algo positivo, né? Porque indica que estão chegando novos recursos para a compra de criptoativos. No caso, né, uma pressão compradora maior. E os saques, eles não necessariamente são um indicador negativo, mas que, nesse caso, ao meu ver, é sim, tá, pessoal? Porque alguns usuários costumam sacar stablecoins das corretoras centralizadas para mandar para plataformas de finanças descentralizadas, né, fazer DeFi em busca de rendimentos. Porém, o DeFi Lama, que é o site aí que mostra os dados de várias corretoras descentralizadas, pools de liquidez, mostram que a liquidez em USDT também vem diminuindo, o que pode ser algo ligado aí às expectativas de mais quedas pela frente. Eu particularmente não acho que a gente vai chegar a ter quedas de perder os $50 mil por agora, certo? A gente fez um fundo muito relevante, vamos passar na análise gráfica daqui a pouco. Eu acredito que quedas sejam oportunidades aí de acumulação. Inclusive, a gente está vendo novamente, né, pessoas que compraram Bitcoin nos $60 mil, vendo os seus contratos que vão expirar brevemente nessa sexta-feira, hoje, no dia que esse vídeo está sendo disponibilizado aí no canal, pela manhã. E isso pode fazer com que o Bitcoin chegue nos $56 mil, o que, segundo os especialistas, é uma região extremamente importante aí para o preço e repleta de oportunidades. Tem mais de 1,4 bilhão de dólares de opções em Bitcoin que estão programadas para expirar nesse dia 16 de agosto, às 8 horas da manhã, UTC. Isso dá mais ou menos 5 horas da manhã aqui no horário de Brasília, o que define, né, o ponto máximo de sofrimento do Bitcoin em $60 mil. Então essas posições, esses 1,4 bilhões de dólares em opções, abriram trades com o Bitcoin em $60 mil. Bitcoin acima dos 60k, eles estão no lucro, abaixo eles estão no prejuízo. E no dia 16 de agosto, esses contratos eles serão expirados, eles serão automaticamente fechados. Então essas pessoas estarão aqui no prejuízo e vendendo as suas posições no prejuízo, que poderia fazer aí o preço chegar bastante. Se a gente analisar a quantidade, né, de ordens de compra que tem dentro das corretoras, o quanto que 1,4 bilhão de dólares representaria, isso poderia levar o preço próximo aos 56 mil dólares. Vale falar que no dia 14 de agosto a gente teve uma saída nos ETFs de Bitcoin. Não que a gente tenha tido muita venda, mas a gente teve pouquíssima compra. Então o mercado já está com viés um pouquinho mais vendedor. E o que a gente consegue ver também é que os dados das corretoras mostram que a gente tem muita baleia querendo comprar, com ordens de compra próxima à região dos $56 mil. Então, segundo alguns traders do mercado, 66k é uma potencial zona de demanda para o Bitcoin, o que poderia ter essa liquidez toda preenchida, o preço chegando lá e uma força compradora atuando nesse mesmo local. A gente comentou também sobre a transferência de quase $600 milhões de Bitcoin para a Silk Road. Tinha uma notícia que estava falando em 200 e poucos milhões, mas com os preços atuais, na verdade, a cotação está em torno de 590 milhões, que são aqueles 10 mil Bitcoins que até então tinham sido transferidos para uma carteira desconhecida, mas que a carteira já foi identificada como sendo a carteira da Coinbase, mais especificamente da Coinbase Prime, e isso torna improvável que o Bitcoin se transforme aí em uma pressão de venda. Por quê?
Ao longo dos últimos meses, o Serviço de Delegados Federais dos Estados Unidos reportou que tem uma parceria com a Coinbase Prime, que é a parte institucional da Coinbase, que cuida da custódia dos ETFs, que faz ali compras e vendas OTC. E a custódia desses bitcoins do Departamento de Justiça dos Estados Unidos vai estar agora sob posse da Coinbase Prime para proteger e negociar grandes ativos digitais. Eles estão fazendo isso por questão de segurança e também para caso eles tenham intenção de vender alguns desses bitcoins ou todos, isso não seja noticiado através das transações on-chain que são constantemente aí monitoradas. E vale falar, né, que uma venda de 600 milhões de dólares, mesmo sendo improvável, o Bitcoin tem uma liquidez boa para conseguir suprir esses 600 milhões sem grandes dificuldades, né? Só para você ter uma ideia, se a gente tiver a liquidação de 1,4 bilhões de dólares, o preço do Bitcoin chega dos 58 para os 56. Então, a gente está falando aqui de cerca de 30% aí desse valor, o que não causaria tanto estrago. E segundo ponto é que essas transações de governos, de baleias, são todas feitas via OTC, não vão para o mercado à vista. Consequentemente, a gente não tem essa pressão vendedora que faria o preço cair. O que acontece é, a Coinbase negocia o preço direto com a instituição, nesse caso seria o governo americano, eles combinam um valor que seria justo para ambas as partes, né? Porque se o governo americano transferisse para uma corretora 10 mil bitcoins e simplesmente vender, a gente vai ver uma queda no preço, o preço médio dele vai cair, né? Ele vai sair pegando aquele tanto de ordem de compra, preenchendo aquele tanto de ordem de compra, então o preço naquela corretora vai cair. Por arbitragem, tende a subir e normalizar com as demais corretoras, e aí o governo americano que vendeu 10 mil bitcoins vai ficar com o preço de venda muito abaixo do preço de mercado. Já na Coinbase Prime ou em qualquer outro mercado OTC, é muito simples, ele vai negociar direto com o preço, a instituição vai transferir, né, os bitcoins para a Coinbase e a Coinbase vai transferir ali o dinheiro, né, combinado naquela negociação. Então a Coinbase fica agora com o posse dos bitcoins, ela é uma corretora, ela provém liquidez, então ela utiliza esses bitcoins aí em várias operações, enquanto o governo americano vai ter um preço mais justo aí pelas suas criptomoedas. Para fechar, o Banco do Brasil vai começar a permitir que Bitcoin seja usado como pagamento em plano de previdência. Você pode fazer aí as suas previdências agora no BB Seguros, utilizando Bitcoin para estar fazendo as suas contribuições adicionais. Então, você que tem ali o BB Seguros, você que é cliente e paga uma porcentagem na previdência para ter a sua aposentadoria, você pode estar pagando agora em Bitcoin. E segundo a BB Pay, né, a agência aí da plataforma de pagamentos, eles estão buscando ampliar as opções de pagamento para integrar o universo das finanças tradicionais com o mercado de criptomoedas. Então, o texto ele sugere, né, que agora os usuários poderão fazer contribuições extras, além das normais, pode estar pagando em cripto para complementar, né, para aumentar aí seu plano de aposentadoria. Porém, o texto ele não indica se essas criptos elas serão mantidas em Bitcoin ou serão convertidas, porque normalmente essas contribuições elas são convertidas no momento do pagamento para real. Então, não faça isso, pelo amor de Deus. Se você quer aposentar, acredita nas criptomoedas, compra uma hard wallet para você e você mesmo deposita, você mesmo custodia. Não dependa de Banco do Brasil, não dependa de empresas, não dependa de nada. Se você estiver utilizando o seu Bitcoin para estar transferindo lá para o BB Seguros, você vai estar simplesmente depositando aquele Bitcoin, a agência vai ficar com os Bitcoins para ela e vai te creditar ali na sua conta real. Então é como se você estivesse vendendo seus Bitcoins e colocando aquele dinheiro lá na sua previdência. Não seja burro, faça hold. Não dependa de empresas e não dependa do Estado para aposentar. Faça a sua própria aposentadoria privada, de forma realmente privada, né? Dependa unicamente de você. Pessoal, o Bitcoin passando por uma queda mais acentuada no final dessa quinta-feira, o momento que esse vídeo está sendo gravado, a gente ainda está dentro de uma grande consolidação, tá, pessoal? Bitcoin acima dos 57 e abaixo dos
do 61 é uma grande consolidação, e dentro de consolidações é comum a gente ver algumas violações, falsos rompimentos. Então, se a gente violar um pouquinho aqui e voltar a subir, ainda é considerado uma consolidação, certo? Uma vez que a gente ainda viu isso acontecer aqui. Inclusive, a gente poderia até possivelmente mudar, dependendo, né, do quanto for essa correção, para um canal descendente, certo? Vai depender aí do quanto que essa queda que a gente está passando agora vai acontecer. Mas uma coisa é fato, tá, pessoal? Estamos sim em regiões de potencial acumulação. A gente está numa região de suporte de curto prazo, e abaixando dessa região de suporte a gente ainda vai ter aqueles níveis de Fibonacci que estamos tanto comentando há bastante tempo. Então, se a gente cair e abaixar aqui para essa região dos 56.500, 55, 54 até os 53.500, eu vejo como uma potencial zona de compras, uma vez que esse movimento estaria ditando justamente o possível fundo ascendente no gráfico diário. A gente ainda está em busca de um fundo ascendente, e é uma busca, uma correção extremamente saudável, uma vez que ela está acontecendo sem volume. A gente está vendo queda no preço com um volume bem baixinho, bem abaixo da média, mostrando, né, que o mercado não tem tanto interesse em estar negociando o Bitcoin à medida que ele cai. Então, isso não faz movimentos impulsivos, e sim movimentos corretivos, que é a maior probabilidade, certo? Então, esse fundo ascendente, por mais que muitas pessoas fiquem com medo de correções, ele é extremamente necessário para a gente conseguir fazer o pivô, captar comprador no mercado para julgar o preço do Bitcoin acima aqui dessa região dos 62.700 dólares e, consequentemente, reverter essa tendência de baixa que o Bitcoin ainda está sofrendo no gráfico diário. Ele ainda está em tendência de baixa, está abaixo da região das médias, está fazendo topos e fundos ascendentes. Então, no momento que a gente fizer um fundo ascendente e romper esse topo, a gente volta para a tendência de alta, e aí a probabilidade é que o Bitcoin volte a retestar os 70.000 dólares novamente. Lembrando, né, pessoal, que eu sempre falo isso, o Bitcoin está numa tendência sazonal baixista. Normalmente, os meses de julho, agosto e setembro, o Bitcoin tende a cair mesmo, tá? Então aproveite as quedas, guarde caixas, não queime todo o seu caixa, não compre tudo que você tem de Bitcoin por agora, certo? Faça compras fracionadas e aproveite para estar abaixando cada vez mais o seu preço médio, porque a tendência majoritária do Bitcoin é alta, viu, pessoal? Dá uma olhada no que o Bitcoin vem fazendo desde outubro de 2022. Ele vem subindo, agora ele está consolidando para fazer mais um movimento de alta. Então, quedas deverão ser tratadas com oportunidades, beleza? Daqui uns meses você vai me agradecer por ter falado para você segurar dinheiro e aproveitar quedas para comprar Bitcoin. Pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa o like, segue a gente nas redes sociais que estão todas aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!